Desde que conheci Henrique, ele sempre falava sobre seu grande sonho: trabalhar em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ele era talentoso, esforçado e tinha uma mente brilhante para a programação, mas, apesar de todas as suas qualidades, nunca conseguia passar nas últimas fases dos processos seletivos. Eu via de perto sua frustração a cada negativa, a cada e-mail frio agradecendo pela participação e desejando boa sorte na próxima. Nos primeiros anos do nosso casamento, ele conciliava trabalhos menores e freelances, enquanto continuava tentando sua grande chance. Eu era sua maior incentivadora, sempre dizendo que ele era bom o suficiente e que uma hora tudo daria certo. Eu acreditava nele mais do que ele próprio. Foi por isso que, quando surgiu uma nova oportunidade para a vaga dos sonhos dele, eu fiz de tudo para ajudá-lo. Passei noites revisando seu currículo, reescrevendo sua carta de apresentação e orientando sobre como destacar suas qualidades da melhor maneira possível. Além disso, eu tinha alguns contatos na empresa e consegui uma recomendação para ele. Mas meu apoio não parou por aí. Nos dias que antecederam a entrevista, passamos horas treinando. Simulei perguntas, ajudei-o a estruturar respostas e até ensinei algumas técnicas para controlar o nervosismo. Mesmo depois de um dia inteiro de trabalho no meu próprio emprego, eu ficava acordada até tarde para ajudá-lo a se preparar. Finalmente, o grande dia chegou. Antes de sair, ajeitei sua gravata, olhei em seus olhos e segurei suas mãos. Você vai conseguir. Eu sei que vai. Ele me abraçou e disse: se eu passar, será por sua causa. E ele passou. O momento em que Henrique recebeu a ligação confirmando sua contratação foi um dos mais felizes da nossa vida. Ele ficou paralisado por um instante, depois começou a pular e a gritar de felicidade. Me pegou nos braços e girou no ar, enquanto ríamos juntos. Naquela noite, abrimos um vinho caro que guardávamos para ocasiões especiais e fizemos planos para o futuro. Falei sobre viagens que poderíamos fazer, sobre como ele finalmente estaria realizado profissionalmente e sobre tudo que ainda conquistaríamos juntos. Eu estava orgulhosa. Mal sabia eu que estava ajudando a construir o castelo onde ele me trairia. No primeiro mês, tudo parecia normal. Henrique estava animado, chegava em casa contando histórias sobre o novo ambiente, os colegas e os desafios da empresa. Eu ouvia com interesse, feliz por vê-lo realizado. Mas, conforme os meses passaram, ele começou a mudar. No começo, eu atribuía a mudança ao excesso de trabalho. Ele chegava cada vez mais tarde, sempre ocupado com reuniões e projetos urgentes. Nos fins de semana, antes dedicados a nós dois, agora estavam sempre cheios de eventos da empresa, jantares e encontros com colegas que eu nunca conhecia. Eu tentava ser compreensiva, mas, no fundo, sentia que algo estava errado. A primeira grande desconfiança surgiu quando Henrique começou a se importar exageradamente com a aparência. Ele nunca foi vaidoso, mas, de repente, passou a comprar roupas caras, a usar perfume novo e a passar mais tempo do que o normal se arrumando. Foi então que, certa noite, decidi fazer uma surpresa. Eu sabia que ele ficava até tarde no trabalho, então preparei sua comida preferida e fui até lá, levando um jantar feito com carinho. Quando cheguei ao prédio da empresa, estranhei os olhares dos colegas dele. Um deles, visivelmente desconfortável, perguntou: "Você é a esposa do Henrique?" "Sim", respondi, sorrindo. "Ele está por aqui?" O homem hesitou, coçou a nuca e desviou o olhar. "Ah! Ele saiu mais cedo hoje." Meu coração apertou. "Saiu com quem?" Perguntei, tentando parecer casual. "Ah, chefe dele, eu acho." Foram jantar. Meu estômago se revirou. Henrique nunca mencionou essa tal chefe. Nunca disse nada sobre jantares fora do expediente. Respirei fundo e fui para casa, tentando me convencer de que talvez fosse apenas uma reunião de trabalho. Mas, naquela noite, quando ele chegou, senti um perfume diferente. Um cheiro feminino e caro que não era o meu. "Como foi o trabalho?" Perguntei, tentando soar normal. "Cansativo", ele respondeu, evitando meu olhar. Meu coração queria acreditar, mas minha mente já começava a juntar as peças.
Algumas semanas depois, ao acessar nosso aplicativo bancário para pagar algumas contas, senti meu sangue gelar. Nossa conta conjunta, que sempre teve um bom saldo, agora estava praticamente vazia. O que mais me assustou foi ver que não foram gastos pequenos. Grandes quantias haviam sido retiradas ou transferidas para uma conta que eu não reconhecia. Meu coração começou a bater acelerado. Peguei o telefone e liguei para Henrique imediatamente. Henrique, onde está o nosso dinheiro? Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Depois falamos sobre isso. Ele respondeu, com a voz fria. Mas eu não podia esperar. Abri o extrato detalhado e comecei a analisar os gastos. Hotéis, restaurantes luxuosos, compras em lojas femininas de alto padrão. Tudo começou a fazer sentido de maneira cruel e devastadora. Henrique não estava apenas distante. Ele estava me traindo. E ele tinha esvaziado nossa conta para sustentar sua amante. Naquele momento, senti um misto de raiva, dor e humilhação. Eu tinha dado tudo para ajudá-lo a chegar ao topo, e ele me retribuiu da pior forma possível. Mas ele não sairia impune. Ele ainda não sabia, mas eu estava prestes a dar a volta por cima. Eu estava sentada no sofá da sala, olhando para o extrato bancário na tela do meu celular, sentindo meu corpo inteiro tremer. Cada transação que eu via era como uma facada no meu peito. Lojas caras, jantares luxuosos, reservas de hotel. Tudo indicava que Henrique não apenas estava me traindo, mas também financiava o romance com nosso dinheiro, aquele pelo qual batalhamos juntos. A raiva queimava dentro de mim como um incêndio descontrolado. Não era apenas o fato de ele ter sido infiel. Era a traição completa. O desrespeito, o roubo, a humilhação de saber que ele estava gastando comigo enquanto vivia uma segunda vida com outra. Eu poderia simplesmente confrontá-lo ali, naquele momento. Mas, depois de tudo que ele fez, percebi que gritar e discutir não seria suficiente. Ele precisava sentir na pele a dor que estava me causando. Foi então que, em meio ao caos dos meus pensamentos, uma ideia começou a tomar forma. Se ele havia me subestimado ao ponto de pensar que sairia impune, então ele não conhecia a mulher com quem estava lidando. Naquela noite, esperei Henrique chegar em casa. Quando ele finalmente entrou, já passava da meia-noite. Eu podia sentir o cheiro de perfume feminino impregnado em sua camisa, algo doce e forte, completamente diferente do meu. Onde você estava? Perguntei, cruzando os braços e tentando manter a voz firme. Ele hesitou por um segundo antes de responder com um tom despreocupado. No trabalho. No trabalho? Por quê? Pelo que vi no extrato bancário, você estava gastando uma fortuna em restaurantes e hotéis. E não era comigo. O olhar de Henrique mudou. A calma fingida deu lugar a um lampejo de irritação e nervosismo. Você anda mexendo na nossa conta? Nossa conta? Soltei uma risada amarga. Você quer dizer a conta que você esvaziou para bancar a sua amante? Ele passou as mãos pelos cabelos, bufando. Olha, eu posso explicar. Explicar? Explicar o quê, Henrique? O fato de que eu te ajudei a conseguir o emprego dos seus sonhos, e assim que você conseguiu, me descartou? O fato de que você pegou nosso dinheiro e gastou tudo com outra mulher? Ele abriu a boca para falar, mas eu não estava mais interessada em ouvir desculpas vazias. Você quer o divórcio, não é? Pois bem, você vai ter. Mas não pense que vai sair dessa história como se nada tivesse acontecido. Henrique ficou em silêncio por um momento, me observando com um olhar confuso, talvez até preocupado. Mas, como sempre, subestimou minha determinação. Ele achava que eu choraria, imploraria ou sairia derrotada. Mas eu tinha outros planos. Na manhã seguinte, enquanto Henrique saía para mais um de seus compromissos, eu já tinha começado a agir. Meu primeiro passo foi procurar um advogado. Eu sabia que, legalmente, tínhamos um regime de bens que me dava direito sobre parte do patrimônio, mas eu precisava garantir que ele não desse um jeito de esconder dinheiro ou se livrar de qualquer responsabilidade. Expliquei a situação ao advogado e, com um olhar sério, ele me disse:
Podemos agir rapidamente para bloquear quaisquer tentativas dele de transferir mais dinheiro. Mas você precisa agir com calma. Se ele perceber que estamos nos movendo, pode tentar dar um jeito de dificultar o processo. Eu concordei. Jogar com inteligência era essencial naquele momento. Naquele mesmo dia, comecei a coletar provas. Peguei cópias do extrato bancário, guardei capturas de tela das reservas de hotéis e até mensagens suspeitas que ele trocava no celular que, ironicamente, ele nunca se preocupou em proteger com uma senha forte. Cada detalhe seria usado contra ele. Mas eu ainda precisava saber mais sobre a mulher com quem ele estava gastando nosso dinheiro. Depois de algumas investigações discretas e conversas com pessoas da empresa, descobri quem era a amante de Henrique. Era ninguém menos que sua chefe. A mesma mulher que o contratou. A mesma que, supostamente, o ajudava a crescer na carreira. De repente, tudo fazia sentido. As reuniões tardias, os jantares de negócios, a pressa dele em mudar de vida como se eu já não fizesse parte dela. Mas o detalhe mais chocante veio quando eu me aprofundei mais na história dela. Ela era casada. E o marido dela, um empresário influente e poderoso, jamais aceitaria uma traição pública. Foi aí que minha estratégia ganhou uma nova dimensão. Se Henrique queria brincar com fogo, então ele queimaria com força. Eu só precisava esperar o momento certo para agir. Decidi não fazer nada imediatamente. Fingi ignorância, continuei minha rotina como se estivesse apenas seguindo em frente. Henrique, por sua vez, parecia cada vez mais relaxado, acreditando que havia conseguido me enganar e que logo estaria livre para viver sua nova vida sem consequências. O que ele não sabia era que eu estava prestes a virar o jogo. Minha primeira jogada foi plantar informações falsas. Fiz questão de comentar, em conversas com algumas pessoas do círculo profissional dele, que estávamos resolvendo assuntos financeiros e que eu estava considerando vender parte dos bens que ainda estavam em meu nome. Eu sabia que isso chegaria até ele. E sabia que o desespero começaria a se instalar. E funcionou. Naquela noite, Henrique chegou em casa com uma expressão preocupada. Precisamos conversar. Sorri internamente, mas mantive a expressão neutra. Sobre o quê? Sobre dinheiro. Ah, claro. Não sobre nossa relação. Não sobre a traição. Mas sobre dinheiro. O que tem o dinheiro, Henrique? Você não queria uma nova vida? Você tem ela agora. O que acontece com o nosso dinheiro não deveria mais ser um problema seu. Ele franziu a testa, tentando manter a pose, mas eu via insegurança em seus olhos. Você não pode simplesmente se desfazer de tudo assim. Não posso? Ou você tem medo de que sua nova vida de luxo acabe antes mesmo de começar? Ele não respondeu. Eu estava no controle agora. E ele começava a perceber isso. Mas essa era apenas a primeira parte da minha vingança. O golpe final ainda estava por vir. O silêncio na casa era quase ensurdecedor. Henrique estava inquieto, andando de um lado para o outro, tamborilando os dedos sobre a mesa como se tentasse, inutilmente, encontrar uma saída para a situação que ele próprio criou. Sua arrogância habitual havia sumido, substituída por uma tensão evidente. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas não conseguia prever exatamente o que. Durante os dias seguintes, ele tentou manter uma fachada de normalidade, mas eu percebia os pequenos sinais de preocupação. Ele me observava com desconfiança, analisava cada um dos meus movimentos, e até mesmo o tom de voz dele havia mudado. Antes, ele falava comigo com desdém, como se eu fosse um obstáculo insignificante. Agora, seu tom era mais cuidadoso, quase suplicante, como se estivesse tentando me manter por perto. Mas o tempo de submissão tinha acabado. Enquanto Henrique tentava entender o que eu estava tramando, eu já tinha agido. Meu advogado conseguiu uma ordem judicial que impedia qualquer movimentação dos nossos bens sem a minha autorização. As contas conjuntas foram temporariamente congeladas, e qualquer tentativa dele de acessar os fundos era automaticamente barrada. Foi só quando ele tentou transferir dinheiro para sua conta pessoal e recebeu uma notificação de bloqueio que percebeu que o controle havia escapado de suas mãos.
Ele entrou em casa furioso, a porta batendo contra a parede com força. "O que você fez?" gritou, atirando o celular no sofá. Seus olhos estavam arregalados de ódio e desespero. Cruzei os braços e o encarei com frieza. "O que eu fiz? Apenas protegi o que é meu." "O que foi? Não gostou da sensação de ter algo roubado de você?" Henrique passou as mãos pelo rosto, respirando fundo como se tentasse manter a compostura. "Isso não vai ficar assim, Laura. Você não pode simplesmente me impedir de acessar meu próprio dinheiro." Sorri, mas sem humor. "Henrique, eu posso, e eu fiz." Foi nesse momento que o celular dele vibrou sobre a mesa. Ele pegou o aparelho rapidamente e, ao ler a mensagem na tela, sua expressão mudou completamente. Seus dedos tremiam levemente enquanto segurava o telefone. "O que foi? Algum problema?" perguntei, fingindo preocupação. Ele não respondeu, apenas largou o celular sobre a mesa com um baque surdo. Mas eu já sabia exatamente o que estava acontecendo. A amante de Henrique achava que estava em uma posição segura, poderosa, influente e com um casamento de fachada que ela controlava com perfeição. O problema? Seu marido era um homem com muito mais poder do que ela imaginava, e ele não aceitava traição. Eu cuidei para que ele soubesse de cada detalhe. Com a documentação que reunia extratos bancários, reservas de hotel, fotos e mensagens comprometedoras. Fiz com que todas as informações chegassem até ele sem que minha identidade fosse revelada. E agora, o inferno de Henrique estava apenas começando. O telefone dele tocou novamente. Dessa vez, ele atendeu. "Henrique, precisamos conversar imediatamente." A voz do diretor da empresa era fria e objetiva. "Apresente-se no escritório agora." Ele tentou argumentar, mas o homem desligou na sua cara. Henrique olhou para mim, pálido. "O que você fez?" Inclinei a cabeça levemente, analisando sua expressão de desespero. "Só trouxe a verdade à tona. Algo que você deveria ter feito desde o início." Em menos de uma hora, Henrique recebeu um e-mail oficial da empresa informando que ele estava suspenso. A investigação sobre seu caso de infidelidade no ambiente de trabalho já havia começado, e sua demissão era apenas uma questão de tempo. O emprego dos sonhos, aquele pelo qual eu lutei ao lado dele, agora era apenas uma memória distante. Henrique voltou para casa em completo desespero. Pela primeira vez, sua postura arrogante havia desaparecido completamente. Seu rosto estava abatido, seu olhar perdido. Ele sentou-se no sofá e enterrou o rosto nas mãos. "Laura, eu cometi erros, eu sei. Mas eu posso consertar isso. Podemos consertar isso juntos." Se não fosse tão trágico, eu teria dado risada. "Consertar? Henrique, a única coisa quebrada aqui é a sua ilusão de que podia me trair, me enganar e sair impune." Ele levantou o olhar, mas não encontrou nenhuma compaixão em mim. "Sabe qual a parte mais irônica disso tudo?" Continuei. "Você me ensinou a lutar pelo que é meu. E agora, o que é meu, eu garanti que você nunca mais terá acesso." Foi só então que ele percebeu a realidade. O dinheiro? Bloqueado. O emprego? Perdido. A amante? Expulsa da própria casa pelo marido traído. Henrique não apenas perdeu o emprego dos sonhos, mas perdeu tudo o que achava que podia tomar para si sem consequências. E eu saí dessa história mais forte, mais inteligente, muito mais preparada para o que quer que viesse. Henrique foi punido pelo próprio destino. E eu segui minha vida, sem olhar para trás. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!